Isso aí, pessoal, boa noite novamente, né? Já acabei de iniciar a gravação, então a gente vai começar com a aula de hoje, tá? Vamos lá. Qual que vai ser, como que é a programação, né? Hoje vai ser a primeira aula aqui do curso de JavaScript. Desculpa, eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí dá esse probleminha aqui. Estou tentando desinstalar o programa que a gente vai usar hoje, que eu quero passar o passo a passo com vocês para instalação. Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui o grupo da nossa turma, só para a gente rever, né, essa situação aqui. Ó. Aqui no grupo da turma 20, na nossa turma aqui o grupo aqui no WhatsApp, se você clica aqui no grupo, você vai acessar aqui as propriedades, né, do grupo, os dados do grupo. Se você clicar aqui no Ler Mais, bem abaixo da descrição, você vai ver alguns links, né? Tem um link aqui para acesso à plataforma, o link aqui do Google Meet, que a gente está fazendo as nossas aulas. Tem um playlist lá do YouTube para vocês assistirem. Então, o mesmo playlist que a gente estava postando as aulas de HTML, eu vou continuar postando as aulas aqui de JavaScript, tá? E a gente tem esse último link aqui, que é o compartilhamento de arquivos. A gente clicando nesse link, eu já deixei lá alguns programas que a gente vai usar aqui no curso de JavaScript, tá? Aqui embaixo aqui a gente vai ter o planejamento do JavaScript, esse PDF aqui, ó. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Planejamento do JavaScript. Eu vou abrir ele aqui pelo meu computador para não ter que fazer o download de novo. Essa pastinha aqui é a réplica, né? É o espelho dessa pasta na nuvem. Aí tudo que eu fizer por aqui vai ser a mesma coisa que eu estivesse usando aqui online, tá bom? Deixa ele abrir aqui o arquivo. Gente, está um pouquinho lento hoje. Acho que é porque eu estou desinstalando um programa e está atrasando um pouco o processamento, acesso ao disco. Só um teste. Vamos, gente. Não, beleza, agora ele abriu aqui. Então, vamos mostrar aqui que vai ser mais rápido. Ó. O curso de JavaScript ele iniciou assim, o período, foi semana passada, se não me engano, foi na quinta-feira, já tinha liberado o acesso para vocês, tá? Aqui no cronograma a gente está colocando aqui do dia 18 ao dia 12 de novembro. O dia 12 de novembro ele vai dar numa sexta-feira. Então vocês têm, mas na verdade, como a gente ainda tem aula no dia 15 e no dia 16, basicamente o curso vai até o dia 16, que o dia 16 a gente vai ter a revisão da semana, né? Então o que a gente vai estudar? Agora na primeira semana, hoje a gente vai estar mostrando aqui a apresentação do curso, a lógica de programação e as variáveis, tá bom? Na próxima semana a gente vai estar falando aqui dos tipos de dados, entradas e saídas de dados. No dia primeiro aqui, no dia 1º de novembro, né, o dia 5, a gente vai estar estudando aqui os operadores. Aqui são os operadores aritméticos, tá? As estruturas condicionais, o famoso se não, entre outros. Depois a gente vai ter aqui algumas estruturas de repetição, funções e concluímos todo o curso aqui de JavaScript, tá bom? Como eu estava falando para vocês antes de iniciar a gravação, a gente vai passar um pouco do conteúdo teórico do capítulo 1, 2 e 3. E após, a gente vai iniciar, vou fazer um passo a passo aqui com vocês da instalação dos programas que a gente vai usar no módulo, tá? Aí eu vou voltar aqui nesse arquivo da nuvem
e a gente vai abrindo os arquivos ali que eu vou apresentar todos para você. Eu já deixei tudo ali baixado para vocês não terem que ficar procurando na internet. Espera aí, que eu acho que trava. Vocês estão me ouvindo, gente? Som? Estamos ouvindo. Ah, então tá bom. Estamos ouvindo. Então tá, A gente. turma 20 é calada, a 19 que fala muito. Eu tô aqui, eu tô percebendo, eu achei que era só eu que tava na sala. Ah, então tá. É porque o meu programa que estava gravando, ele tinha travado aqui. Eu não sei se ele gravou tudo que eu falei nesses últimos 2 minutos. Mas vamos lá, vamos prosseguir, gente. Deixa eu mudar aqui a tela, vamos lá. Então, o curso aqui, o curso de JavaScript, Introdução à Lógica de Programação com JavaScript. Então, junto com o JavaScript, a gente já vai aprender assim bastante de lógica. Vocês devem ter visto aí para quem já iniciou, na apresentação e no capítulo 2, que a gente começa a falar muito de lógica de programação, como que a gente trabalha, como que a gente dá essas instruções para o computador, tá? Então, assim, o que é programar? Né? Eu vou ir lendo tópico a tópico e a gente vai comentando para eles. Se alguém tiver dúvida, me interrompe que a gente conversa, tá bom? O que é programar? Hoje em dia, os computadores, eles são o processador, a memória, né? A gente fala muito do processador. Tudo que a gente faz vai para o processador ele faz aquele processamento, ele faz aquela análise do código e retorna a informação para a gente, tá? Eita, travou de novo aqui. Gente, tinha travado aqui. Voltou? Agora voltou. Eu pensei Voltou. que ele aqui também. Pois é, eu fui desinstalar o programa aqui e deu esse problema todo. Vamos voltando aqui, ó. Né? Vamos voltando. Leandro, Oi. tá sendo gravada? Tá sim, eu tô usando o OBS, aí não tô usando, a gente não tá gravando pelo Tá, Google é Chrome, porque não. não tá vendo o símbolozinho. Isso, porque eu tô gravando no próprio computador aqui, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Bora que vamos. Boa noite, gente. Então vamos lá, gente. Né, aqui eu tava falando aqui do que é programar, não sei se vocês ouviram foi na hora que deu a travada aqui no meu computador. Então, assim, a programação é a forma da gente mandar instruções para o computador. Quando a gente fala para o computador, geralmente a gente fala diretamente no processador, aquele que faz o processamento do código, analisa a estrutura e tudo mais, tá? Então, por isso que aqui a gente fala que programar ou programação de computadores diz respeito ao processo de escrever código para o software. Quando a gente faz um programa, a gente tem a linguagem de programação. Lá em HTML, a gente estudou alguns códigos, né? Parece bem, é um pouco semelhante com o algoritmo, mas o HTML ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação. Com isto, ele não tem assim, muitas instruções diretamente, sabe, para o processador. Ele é interpretado ali pelo browser. A gente costuma dizer que o HTML é uma linguagem de hiperlinks, né, de marcações, que a gente vê que o site. Eu acho que essa informação ela vem muito daquela situação que você cria links. Eu clico aqui para acessar uma página, eu clico ali para acessar outra página e tudo mais. Quando a gente começa a inserir programação no nosso site, que é o que a gente vai fazer com o JavaScript, a gente deixa o nosso site ele mais dinâmico, né? Ele começa a analisar muitas informações, a gente consegue tratar o que o usuário passa para a gente, a informação que ele digita, a gente capta essa informação, a gente consegue até capturar informações antes do usuário digitar qualquer dado. Só dele acessar o nosso site a gente consegue capturar algumas informações. Eu vou mostrar isso para vocês na prática daqui a pouco, tá? Quando a gente acessar alguns sites. Então, a programação basicamente é isso, né? A gente passar essas instruções para o computador. E como que a gente passa essas instruções? A gente cria linhas de código que a gente chama de algoritmo. O algoritmo ele é conhecido como a receita do bolo, tá?
Estava até brincando na aula de ontem, essa questão da receita do bolo, eu vou fazer a mesma interpretação. Deixa eu abrir aqui o Sublime. Só um minutinho. Que, por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo, eu preciso dos ingredientes e eu tenho o passo a passo ali para mim poder fazer para fazer o preparo, né? Esse preparo. Então, basicamente a gente fala que os ingredientes, eles são as variáveis. Eles são informações que a gente precisa para executar o nosso processo. Cada tipo de bolo, ele tem ingredientes diferentes. E quando a gente quer fazer algo, desenhar um fluxo de processo para fazer um bolo, por exemplo, eu não sei que bolo que eu vou fazer. Não, que eu ou o meu usuário vai fazer. Então eu começo a chamar os ingredientes por variáveis, por nomes genéricos, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um software que fosse armazenar os dados de uma pessoa, por exemplo, eu ia criar uma variável chamada nome. A gente pode falar que a variável é uma caixinha, eu costumo brincar com isso. Digamos que é uma caixinha, ali dentro eu coloco uma informação. Então eu poderia criar uma variável chamada nome, não sei o que a pessoa vai escrever. Eu só posso falar o seguinte, que na minha receita eu vou usar o nome, no meu algoritmo, né, eu vou usar o nome para me referir ao usuário. Vou dar um exemplo aqui no nosso site mesmo de programação, olha. Aqui em cima, tá vendo que bem nesse cantinho aqui, olha, tá escrito Leandro Rocha, educador para o Dabel? Por quê? Aqui eu tenho um campo onde ele apresenta a variável nome. Então ali o programador falou, olha, aqui você vai escrever o nome da pessoa. Não sei qual que é o nome. O que for, vai aparecer aqui. Então, por isso que no meu computador aparece ali a variável, quando aparece o nome. Por quê? Porque a variável recebeu ali, ó, Leandro da Rocha Pereira. Ok? Então, já resolveu um problema ali. O programador ele não precisa estar preocupado com quem vai acessar. Imagina se ele tivesse que fazer todos os testes possíveis. Ou aparece Leandro, ou aparece Leder, ou aparece Regina e por aí vai, né? Então, por isso que a gente usa essas variáveis. Então, por exemplo, lá no caso da Juliana, estaria lá, Juliana, Rocha, tá? Então, toda vez que ele referir a essa variável nome, ele vai estar apresentando esse conteúdo, né? Essa informação. E eu vou criar um código daqui a pouco e a gente já começa a demonstrar essas variáveis, tá? Então, as variáveis são os ingredientes. Eu começo a empolgar no conteúdo. Desculpa, tá, gente? Então, as variáveis. Já até esqueci da receita do bolo. Então, as variáveis são os ingredientes. Eu tenho aqui nome, eu posso ter sobrenome, eu posso ter e-mail, eu posso ter. é, Deixa eu ver aqui. CPF, pode ser o CPF, não vou colocar um documento. E por aí vai. Então, eu vou alimentando várias variáveis no meu software. E após, eu tenho o meu algoritmo que eu começo a tratar. Vamos falar sobre a receita do bolo. Eu vou ter todos os ingredientes que eu tenho lá, por exemplo, ovos. Eu posso chamar aqui, ó, ingrediente. Eu vou criar uma coisa bem dinâmica, né? Ingrediente 1. Ele vai receber alguma coisa. Aí daqui eu vou incrementando. Deixa eu fazer isso mais rápido aqui, ó. Então eu tenho o ingrediente 1, ingrediente 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ó. No meu código aqui eu já criei 6 ingredientes, então já tem 6 possibilidades aí para fazer uma receita. E em cada uma eu vou alimentando essa informação. Então no ingrediente 1, na variável 1 vai ter ovos, na variável 2 vai ter leite, na variável 3 vai ter fermento, né? Fermento. Na variável 4 aí vai ter, deixa eu ver o que mais que tem, farinha, e por aí vai. Vamos deixar só no 4 aqui, senão vai ficar inventando muita coisa. Então por aí vai. Aí depois eu tenho a minha receita, o meu passo a passo, o que eu vou fazer com esses ingredientes, né? Como o método de usar. Então isso tudo é essa forma de programação. E aqui no caso, já contextualizando o que seria a questão das variáveis, tá bom? Aqui eu estou fazendo uma receita. Dependendo da receita que eu fosse fazer, não teria fermento. Então, basicamente, a variável farinha viria aqui para a variável 3 e a variável 4, o ingrediente 4 aqui, ele estaria vazio, porque eu não preciso de utilizá-lo no software, entendeu? Isso tudo a gente vai brincando e vai desenvolvendo. Eu falo brincar porque eu encaro muita programação como algo bem divertido de fazer, porque é legal. Eu gosto muito. Então seria isso.
Depois disso tudo, a gente vai criando ali o passo a passo, um fluxo de como executar a receita do bolo, que a gente chama de algoritmo, né? Tem um tópico lá no curso lá que fala do algoritmo. Deixa eu apresentar para vocês um código que eu já fiz aqui, mas o algoritmo você usa ele em várias linguagens de programação, tá? Eu tenho alguns aqui. Deixa eu só procurar aqui rapidinho. É, uma SQL. Isso aqui eu tenho demais. Ah, esse aqui, ó, esse aqui tem uma programação bem legal. Mas por que você está querendo chorar, Liliane? Ainda tô achando bem difícil, Leandro. Programação? É, você falou que tá Não. brincando, eu não tô achando brincadeira ainda não. Ainda tô querendo chorar. Mas eu vou Eu, aprender. não, você vai. Eu ainda acordo no meio da madrugada aí que as ideias aparecem. Às vezes você está com um problema, você passa o dia inteiro tentando resolver um problema, você não consegue resolver. Aí você toma um banho, janta, assiste um jornal, dorme um pouquinho, você acorda lá pelas 1 hora da manhã com a solução do problema. Aí quando eu acordo desse jeito, eu não perco tempo não, já corro lá, ligo o computador e já registro lá para me resolver o problema. É, mandei abrir o Eu código aqui cheguei para a galera ver. atrasada, mas eu vi que tem alguém querendo chorar que nem eu. Ô, Isso aí, Renata, aí você vê o pessoal querendo chorar? parceira, parceira. Eu tô me. Não vou, depois a gente conversa, não vou interromper a aula, né? Mas eu tô achando que eu me perdi um pouquinho. Depois eu vou te pedir ajuda, tá? Tá bom. Deixa eu cancelar aqui. Isso aqui é um algoritmo, gente. É um algoritmo em linguagem SQL, sabe? Eu gosto de criar aqui, ó, variáveis, olha. Esse arroba tabela é uma variável, arroba coluna é uma variável, arroba tabela filha, arroba coluna filha, são os nomes que a gente vai dando. A gente brinca que tem programador que já criou muito software, bem antigamente, que as variáveis do programa dele era nome de namoradas, era o nome de filmes, era o nome de personagens que ele gostava, sempre o pessoal fazia isso. Muita criatividade, né, para criar variáveis. E aqui embaixo eu vou falando o que eu faço, sabe? Eu venho aqui, olha, e jogo um valor para uma variável, testo a variável para ver o que tem na variável. Vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês hoje ainda na linguagem de programação, que vocês vão ver que é muito prático, muito legal. Então eu vou adiantar esse conteúdo aqui de, de leitura mesmo, para a gente começar com isso, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu precisaria passar para vocês. No capítulo 1 já começa a falar do editor de código, aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente volta nesse item aqui. Aí tudo isso, gente, tem a questão da lógica de programação, tá bom? Lá no capítulo 2 que fala da lógica de programação, dos algoritmos e o que é linguagem de programação. O que é a lógica de programação? O processador, né, do seu computador, ele trabalha com um raciocínio, com uma lógica, tá? Que ele foi desenvolvido. Então a gente tem que seguir sempre essa lógica. Aí trabalha muito com a questão de um fluxo. Não sei se todo mundo aqui conhece essa fluxo de processo. A gente cria uma rotina para executar algo. Geralmente no ambiente corporativo, em empresa, a gente vê muito essas questões de fluxo. Então ele vai executando linha a linha do nosso código, processo a processo, tá? Então, por exemplo, aqui eu digito. Vou dar o exemplo da calculadora que eu dei ontem. Então, eu coloco aqui, ó, eu crio uma variável, por exemplo. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui. Ontem eu dei um exemplo de um curso que a gente deu, que é com um programa chamado Portugal. O Portugal, ele é um programa que é em português, né? Por isso que tem esse nome aí de Portugal. Aí tem um código aqui que fica muito facinho de eu poder explicar para vocês essa questão da lógica da programação e desse fluxo, né, que ele é executado.
Fechar aqui. Ele abriu aqui na outra janela. Eu vou abrir um arquivo. Esse aqui é o programa Portugal, tá, gente? Ele é um programa de desenvolvimento que foi feito aqui no Brasil, tá? Por brasileiros mesmo na faculdade. Tem um software que eu montei aqui, que é uma calculadora bem basiquinha. Olha só, vou dar esse exemplo aqui para vocês, olha. Não está dando zoom, não. Vamos lá, por exemplo, olha. Eu criei uma variável chamada número 1, de número 1, número 2, número 3, e criei uma outra variável chamada total, tá? Aí eu falei aqui no programinha, olha, insira o número 1. Aí a pessoa vai digitar um número e eu vou pegar o que a pessoa digitou e vou jogar dentro dessa variável, num 1. Aí depois eu vou falar para a pessoa, olha, digita agora o número 2. A pessoa vai digitar o número e eu vou colocar ele dentro dessa caixinha, dentro dessa variável, número 2. Depois eu vou falar, ó, insira o número 3 e eu jogo também na variável 3. Depois, simplesmente, o que eu faço? Eu pego o que está na variável 1, na caixinha 1, mais o que está na 2, mais o que está na 3. E eu jogo ele para dentro de uma outra variável que se chama total, que vai receber o meu cálculo. Logo após, eu falo, ó, a soma dos três valores e escrevo aqui, ó, total, que no meu algoritmo, quando ele faz a codificação disso tudo, o total significa o resultado dessa soma. A gente lembra isso aqui das equações lá de... Eu vou errar um pouquinho da matemática, eu não sei se é primeiro ou segundo grau, que é tipo x. X é igual a 1 mais 2 mais 3. Então, logo, x é igual a 6, ok? Ou x é igual a mais b menos c, onde a é igual a 5, b é igual a 3 e c é igual a 2. Então, quando eu for fazer... Olha, isso aqui, o processador faz isso tudo aqui, ó, essa análise. Quando eu passo essas informações para ele. Aí logo ele vai montar a equação. X vai ser igual a 5, né? Vou codificar aqui o valor na variável a, que é 5, mais o 3 menos o 2. Logo, o x vai ser igual a 5 mais 3, 8, menos 2, 6. Então, vocês podem ver que vocês já começaram a entender um pouco de lógica e estudar variáveis lá na matemática, lá acho que do finalzinho do primeiro grau, né, no início do segundo grau, você já estava aprendendo isso aqui já, olha. Basicamente é isso. Então, lembra um pouco da matemática e vocês veem que não está difícil, né, gente? Isso tudo vocês já estudaram, olha. E a gente vai começar a colocar em prática e rever, né, algumas coisinhas que já esqueceram. Então, isso aqui era esse código, que eu queria mostrar para vocês e a gente vai desenvolver ele, tá? Não vai ser, eu acho que não vai ser hoje, talvez na próxima aula a gente desenvolve algo semelhante aqui para o nosso site já. Vou fechar isso aqui. E a lógica de programação é exatamente essa. A gente monta a estrutura, essa questão do fluxo, perdão, a gente monta a estrutura e vai tratando situação em situação para depois chegar. Eu não poderia simplesmente fazer isso aqui, olha, nesse momento, porque aqui eu ainda não sei que A é igual a 5. Aqui embaixo que eu sei que o A é igual a 5. Então essa expressão eu não poderia executar ela nesse momento, eu só conseguiria executar ela aqui embaixo. Entendeu? Porque vou até mudar isso aqui, olha. Seria basicamente aqui, ó. A gente tem que ter uma ordem de execução dos processos, senão o processador ele vai falar que o A não foi declarado, que ele ainda não sabe o que o A significa para ele poder realizar o cálculo. É uma mensagem semelhante a essa que aparece, tá? No interpretador de comando. No nosso programa de desenvolvimento. E o algoritmo nada mais é do que toda essa estrutura que a gente montou. Toda essa estrutura que a gente pode se dizer que já é um algoritmo, tá? Isso aqui é um algoritmo bem simplesinho. Vocês vão, na medida aí do curso, vocês vão começar a trabalhar com os algoritmos mais complexos. Algoritmos assim com linhas e mais linhas. Eu estava mostrando esse daqui para vocês. Aqui do lado, olha, eu já até mostrei para vocês que é sempre bom atentar para essa numeração de linhas, né? Se a gente olhar aqui, esse algoritmo aqui ele tem 175 linhas, né? E tem N algoritmos aí pela frente aí, que tem mais. Eu já trabalhei com alguns aí de 16 mil linhas. É bem complexo.
Deixa eu ver o que eu teria que passar aqui para vocês ainda. Aí o que a gente vai aprender no nosso curso aqui, eu já falei para vocês, né, que é o JavaScript. A gente vai trabalhar em cima dele. Tem essa parte aqui de comentário de JavaScript, eu vou mostrar para vocês na prática, assim que a gente instalar os nossos programas, tá? Eu acho que é só isso aqui, gente. Uma que eu queria passar assim, só para introduzir vocês a essa ideia da programação, do que é algoritmo e o que é linguagem de programação. E agora a gente vai começar a trabalhar na prática, que aí vocês vão tentar pegar o que eu falei agora e já colocar ver funcionar, né? Que aí fica mais fácil. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui os programas que a gente vai usar. A gente pode continuar utilizando o Sublime, para quem já tem ele instalado no computador, e pode continuar usando o Visual Studio para quem tem ele instalado no computador. Eu já estou com os dois instalados aqui na minha máquina. Tá? Espera aí, deixa eu até abrir eles aqui. Sublime Test e o Visual Studio Code. E aí eu vou mostrar como usar nos dois programas, tá? Para quem usa um e quem usa o outro. Professor, seria interessante falar com eles a questão do Windows 7, questão do Sublime, o VS Code. O que tem a questão do Windows 7? Que Fala na questão da atualização dele? E de não funcionar às vezes com o Windows 7. Não, ok. Ô, Leandro, eu tô falando em relação ao Node.js, entendeu? A Erika está mencionando aqui, gente, que tem alguns programas que já não conseguem instalar mais no Windows 7, tá? Porque o Windows 7 ele foi descontinuado pela Microsoft. Nisso eu vou até entrar num debate, que é a questão do ciclo de vida de um software. Que é tanto o software que a gente desenvolve quanto sistemas operacionais. Todo fabricante, quando ele disponibiliza um software no mercado, ele já monta ali o ciclo de vida. Olha, esse software ele tem um período aí de funcionamento que vai ser, por exemplo, o Windows 7, que foi de 2007, perdão, né? De 2007 até 2019. 2019 ele vai parar, vai sair do ar. Aí já vai ter que ter. A Microsoft já pronuncia que vai desenvolver umas novas versões. Nesse caminho, ela desenvolveu o Windows 8, lançou o Windows 8, se não me engano foi em 2015. Depois lançou ainda o Windows 8.1, depois lançou o Windows 10. Nesse período todo, e em 2019 ela descontinuou o Windows 7. E ela segurou um pouquinho até janeiro de 2020, mas depois já acabou o Windows 7. Com isso, ela não dá mais o suporte. Tem gente que tem o Windows 7 instalado em seu computador. Se você formatar ele e instalar ele de novo, você vai conseguir instalar. Mas você não vai conseguir receber as atualizações pelo Windows Update. Então você não consegue manter ele atualizado. Basicamente, se você usar um CD para instalar o Windows 7. Ô, Érica, o seu microfone está habilitado, tá? Se você usar o CD de instalação do Windows, vai ser as primeiras versões. Talvez tenha uma ou outra atualização, dependendo da data que foi montado esse CD. E hoje em dia, o Node, para ele funcionar, o Node não vai virar e falar, como o Windows 7 parou, eu não vou ficar me atualizando, porque eu tenho que ficar compatível com quem usa o Windows 7. Não, eles querem sempre estar melhorando o software deles. E ele não consegue melhorar o software dele usando o Windows 7, porque o Windows 7 já foi descontinuado. Então ele vai se preocupar com o quê? Com o software atual, que seria, no caso, o Windows 10, né? Então, com isso, as versões atuais do Node, como qualquer outro programa aí, ele já vai estar 100% compatível com o Windows 10. E alguns ainda está funcionando no Windows 7, mas a tendência é que comece a parar. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir baixar uma versão de um programa, talvez até do Google Chrome, para o Windows 7. Hoje funciona, mas vai que amanhã a Google lança uma atualização do Windows Chrome que não funciona no Windows 7 mais. Aí acabou, né? Acabou o Windows 7. O que aconteceu com o Windows XP? Hoje em dia você vê que a maioria dos programas você vai tentar executar no Windows XP
não roda mais, entendeu? Então esse é o ciclo de vida, tá? Então isso tudo já estava meio que previsto lá em 2007, 2008, que o Windows 7 ia acabar alguma época e acabou. Então quem tem o Windows 7 não vai conseguir instalar as últimas versões do Node e talvez alguns outros programas aí que a gente vai até estudar. Eu já até falo que tem um programa lá de banco de dados que também não está compatível com o Windows 7. Não, vocês não vão conseguir fazer ele rodar. Aí vocês vão ter que começar a procurar versões antigas, né? Por exemplo, o Node. Hoje ele está na versão 14, que foi disponibilizada agora em 2021. Aí você para pensar, até é um raciocínio lógico mesmo. Ah, então eu vou tentar pegar uma versão que o Node disponibilizou lá em 2020, início de 2020, 2019. Você acha na internet. Aí você consegue baixar e instalar no seu computador. Só que pode ser que alguns recursos que a gente vai usar não funcionem 100%, tá, gente? Infelizmente, é a vida, né? Nem tudo vai estar funcionando. Então, se você tem o Windows 7, você pode tentar esses recursos de baixar alguma versão bem antiga dos aplicativos que a gente está usando, se você não conseguir instalar. E uma situação que muita gente está fazendo, se não consegue atualizar o computador para o Windows 10, seria colocar um Linux, por exemplo, né? Um Linux aí, Ubuntu, alguma versão que esse tipo de software ele funciona bem nos computadores e não precisa, né? Você não precisa pagar para adquirir a licença. Igual você teria que comprar a licença do Windows 10. Teve um aluno que até disponibilizou lá no outro grupo uma versão do Node para o Windows 7. Eu vou ver se eu pego essa versão e coloco aqui no repositório para a gente também, tá? Vou até ver se eu consigo com ele hoje, já publico aqui. Então seria isso, resumindo, né? O cara que estava comentando para a gente. Eu vou mostrar para vocês, tá lá no material, tem um site que a gente baixa o Node. Eu vou abrir o site aqui, nodejs.org, tá? Vou entrar nesse site e ele já mostra aqui para mim, ó, download para a versão do Windows, versão 64 bits. E ele está mostrando aqui que existem duas versões. Tem a versão 14.18.1, que é a versão recomendada para os usuários. E a versão atual é a versão 17. Se não me engano, ontem estava a versão 16, viu? Se não me engano, ontem, eu vou até olhar no vídeo. Parece que eles já criaram a versão 17 para hoje, olha. Então tem essas duas versões. Eu não recomendo vocês pegarem a última versão, principalmente colocar em produção, colocar no computador de algum cliente, né? Quando vocês implantarem algum site, se for necessário usar o Node. Por quê? Essa versão 14.18 ela já foi usada por vários profissionais, né? Ela já foi testada, foi corrigida. Você vê que ela está na 14.18.1. Essa aqui está na 17.0. Então, do 18 aqui, ó, já teve 17 versões anteriores, olhando essa casa decimal. E teve a versão 1 aqui. Eu não sei se isso aqui vai até o 9, se vai até o 99. Se isso aqui vai até o 99, isso aqui já é centena, então já é 1800 e alguma coisa de versões de teste que já foram corrigidas, tá? Então é uma questão de raciocínio mesmo, gente. Não usa sempre a última versão, não. Você quer pegar a última versão, você vai usar na sua máquina para você testar e validar. Não coloque em cliente, porque você vai estar no final de semana na praia, curtindo, né, um solzinho quente muito bom, e o cliente vai te ligar e falar que o software dele parou, porque os problemas acontecem só quando a gente não está esperando, é a lei de Murphy mesmo. Você vai ter que sair da praia e caçar um notebook para resolver o problema dele. Beleza? Vamos sempre usar essa versão. Aí eu estava mencionando para vocês agora há pouco que geralmente quando a gente entra num site, a gente já passa a informação do nosso computador para o site captura essa informação e ele processa. E ele fez isso aqui agora. Ó. Por que ele já está mencionando que os downloads para o Windows? Porque quando eu acessei esse site, o meu navegador aqui, o Google Chrome, ele já passou algumas informações que foram capturadas lá no servidor desse site, e ele viu e já falou, opa, o Leandro, eu acho que ele não sabe meu nome não, né? O usuário está acessando aqui o nosso site e ele está usando o computador com Windows versão 64 bits. Então eu já vou mostrar para ele as opções disponíveis para ele baixar. É isso que esse site fez e a maioria faz. Então ele já captura essas informações. Por isso eu estava falando para vocês que a gente consegue criar os sites bem dinâmicos, né? Ele interage com o usuário até mesmo sem o usuário perceber.
Vamos falar aqui do Windows. Eu tinha mencionado isso lá no curso de introdução a novas tecnologias, sobre o que é a computação, sistemas operacionais, sobre essas versões aqui do Windows. O meu computador é um Windows 64 bits. Existe também os Windows 32 bits. Essa arquitetura, né, de computador, de sistemas operacionais e de processador, são a forma que o processador ele trabalha, né, que ele recebe as instruções. A gente manda instruções em 32 bits, em 64 bits, para ele fazer esse processamento. Hoje em dia, a maioria dos computadores são 64 bits. Qualquer computador que você for na loja comprar, gente, eu acho que 98% vai ser 64 bits. A não ser que tenha um computador bem velhinho do estoque lá, que vai ser esses outros 2% que eles podem estar te vendendo. Mas a maioria é 64 bits, tá bom? Os 64 bits ele gasta um pouquinho mais de memória. Então, às vezes, se você virar e falar, um computador aí acima de 4 GB de memória, assim, 99,9 a probabilidade que ele é 64 bits. Se não for, você está comprando memória a mais e não vai conseguir usar. Porque os computadores 32 bits eles só conseguem funcionar com até 3,5 GB, 4 GB de memória. Mais que isso ele não consegue. Então isso foi até uma das decisões para melhorar a arquitetura dos processadores, dos sistemas operacionais, para ele poder interpretar a maior capacidade de memória. Hoje em dia a gente tem servidores aí com 60, mais de 100 GB de memória, né? Então precisava disso. Ô, gente, eu pulei uma coisa aqui que eu não mandei a lista de presença para vocês. Deixa eu mandar aqui agora. Que aí eu volto a falar aqui da arquitetura e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só montar a lista aqui rapidinho. Formulários. Prodabel. Turma 20. Hoje é dia 19. Deixa eu testar aqui. Tá funcionando. Então, tô mandando aqui para vocês, gente, o link da lista de presentes para vocês irem preenchendo, tá? Não, quem assistiu a aula de ontem e preencheu a aula de ontem não precisa preencher a de hoje, não, porque geralmente essa aula é uma vez por semana, é a mesma. Então não precisa preocupar não, tá? Professor, só aproveitando que hoje é dia 19, parabéns, viu? Que hoje é o dia do profissional de TI, aí todo mundo dando os parabéns. Eu estava muito mesmo. apertada, eu queria te mandar desejar os parabéns. Eu falei assim, numa oportunidade eu falo, mas aí você estava fazendo a lista só para te dar os parabéns, tá? Ô, gente, E parabéns. continua assim. Parabéns é E para para todo mundo, né? todo mundo, é para todo mundo. Somos futuros. Todo mundo aqui é profissional de TI já. Parabéns para nós, gente. Enquanto vocês estão preenchendo a lista, deixa eu voltar aqui. Tá, eu estava falando aqui do sistema operacional. Todo computador, ele vai ser ou 32 ou 64 bits. Eu vou abrir aqui qualquer pastinha, você pode abrir no seu computador. Você abre ela aqui. Eu estou com essa pasta aqui aberta. Você vai vir aqui em cima do ícone este computador, antigamente era meu computador, talvez se tiver uma versão pode ser isso. Pode estar escrito meu computador. Você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em propriedades. Aqui em propriedade vai ter as informações aqui do processador que você usa, que você tem, a quantidade de memória instalada no computador, e logo abaixo tem um tipo de sistema. Então aqui já está mencionando o sistema operacional 64 bits. Tá? Que é a questão aqui do meu computador. Se o seu tiver escrito lá, sistema operacional 32 bits, beleza, você já decora que o seu computador é 32 bits. Com isso, a gente vai ter a tomada de decisão. Qual versão do programa que eu vou baixar? Quando você instala você está com o computador 32 bits, você só pode instalar programa 32 bits, porque esse sistema operacional foi desenvolvido primeiro e ele não conhece os novos. Ele não conhece os 64 bits, tá? Agora, um computador com 64 bits, você consegue instalar um programa 32 bits nele. Vai funcionar 100%. Mas pode ser que você não vai ter todos os recursos
de desempenho disponíveis, né? Porque quando você coloca o seu software 64 bits, você consegue mandar muitas instruções para o processador ao mesmo tempo. Ou seja, a resposta do processamento vai ser mais rápida. Se você estiver usando um software 32 bits, ele vai mandar uma quantidade menor e o tempo de processamento vai ser maior, né? É uma questão de lógica também isso. Agora, com base nessa informação, a gente já sabe qual arquitetura que é o nosso computador, a gente vai tomar a decisão de qual versão vou baixar. Se você estiver optando em baixar aqui do site do Node, você vai clicar aqui em Downloads, no menu Downloads, e vai ter aqui, ó, a versão LTS, que é a versão recomendada, e a versão corrente. A versão LTS é a 14.18. Se você clicar aqui, você vai estar baixando a versão 17. Tá? Aí vocês prestem atenção nisso. Eu quero baixar a versão LTS. Então, eu tenho aqui a versão do Windows Installer, MSI. O MSI é um pacote de instalação. Aí você tem aqui 32 bits ou 64 bits. Você decide qual baixar. Você tem aqui o Windows binário, zip. Esse zip não é um pacote de instalação. Você baixa todos os programas numa pastinha. Ele vai funcionar? Vai, desde que você configure tudo manualmente. Se você baixar o MSI e executar a instalação, ele vai fazer isso tudo para você, sozinho. Se você baixa o binário aqui, que é o zip, você vai ter que fazer tudo manualmente, tá? Então você tem essa decisão também. Aqui a gente tem a versão para o macOS, a versão para Linux e essa versão aqui de código livre, né, que vem todos os executáveis, né, os arquivos aqui. Então você vai tomar essa decisão. Lá na pasta do OneDrive, eu já deixei os instaladores. Eu vou abrir por aqui no meu computador, que é a mesma coisa de lá, tá? Quando você abrir aquela pastinha do OneDrive, você vai ver isso aqui. Você vai ver aqui em aplicativos. E em aplicativos tem aqui o Node, versão 14.18.1, que eu deixei lá disponível para vocês. Então tem a versão para 32 bits e 64 bits. Vocês veem aqui na frente que está o MSI, então eu deixei o instalador mesmo, a versão que instala tudo e já configura tudo para você. Tem aqui também o Sublime, para quem não tem instalado no computador e quer usar, você pode baixar, ó, já tem a versão do Sublime aqui, tanto a 32 a 64 bits, você pode baixar também. Você usa o Visual Studio, está aqui a versão 32 bits e 64 bits. Você também pode baixar, tá bom? Eu deixei tudo aqui, gente, porque às vezes tem muita gente que pesquisa os programas na internet, aí cai num site que disponibiliza um instalador online, aí quando você vai instalar, ele sai baixando um monte de programa ao mesmo tempo. Quando você pensar que não, você instalou uns 4 antivírus na sua máquina, mais um monte de programa lá de desempenho, que não vai fazer desempenho, que vai travar seu computador. Isso acontece. Então, por isso que eu já deixei aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Carol tá falando que lá no curso falava para fazer a instalação da versão corrente, porque você está fazendo a instalação no seu computador. Então, pode baixar a versão corrente se vocês querem ter esses últimos recursos. Eu estou dando essa opinião, essa opção para vocês de baixar a versão que é a versão estável, porque é uma boa prática, tá? A gente nunca coloca uma versão assim que saiu do forno recente num cliente em linha de produção, porque vai dar problema. Tá? Pode falar, pode ter certeza, vai dar problema. Vamos lá. Se você não tem o Sublime que instalar, você vai baixar esse arquivo. Eu vou pegar esse aqui de 64 bits, você vai clicar aqui em instalar. Ele apareceu uma tela aqui no meu computador, eu acho que vocês não estão vendo ela, que é uma tela de segurança do Windows, que ele pergunta e fala, você está tentando instalar um programa no seu computador, é isso mesmo? É uma segurança, a gente chama de WAC, um controle de usuário do Windows, tá? Eu vou clicar, marca essa opçãozinha aqui, ó, adicionar o Explorer do contexto. O que é isso? Dependendo do programa que do arquivo que você for abrir, você clica com o botão direito e ele vai aparecer a opção aqui ó, do Sublime para você usar. Isso é o contexto de menu. Então deixa essa opçãozinha marcada, vem em Next e install. Pronto, você instalou o Sublime na sua máquina. Eu não vou instalar aqui, porque eu já tenho ele instalado, eu tenho várias configurações, senão eu vou perder as configurações que eu já fiz. Então, para instalar o Sublime, só isso. A Regina estava perguntando aqui se eu ia falar
sobre como instalar o Sublime. É isso aqui, ó, Regina. Difícil, né? E fez a instalação. Clica em install, depois que instalar, já está no seu computador. Eu vou cancelar aqui agora, não vou realizar a instalação, porque eu já tenho ele. Se você quer instalar o Visual Code, Visual Studio, você vai escolher a versão, clica, baixa ele no seu computador também, tá? Lá do programa. Só que o Visual Studio já está falando aqui, olha, que o instalador detectou que eu já tenho o Visual Studio instalado no meu computador, então ele não vai deixar eu mostrar o passo a passo para vocês. Mas é a mesma coisa, você vai marcar as opções. E é bacana que o instalador do Visual Studio já está até lá na plataforma para vocês assistirem, né? Teve um passo a passo lá de como instalar. Se vocês precisarem, ontem eu fiz a instalação dele aqui para outra turma, a turma 19, e eu gravei o passo a passo. Aí eu posso mandar o vídeo para vocês fazerem a instalação também, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Vou fechar ele aqui. Depois que você instalou os dois, a gente vai iniciar com a instalação do Node. Aí o Node eu quero mostrar para vocês aqui que ele tem umas particularidades bem interessantes, tá? Vamos lá. Vou instalar aqui a versão 64 bits. Vou clicar aqui 2 vezes. Ah, não, eu errei aqui, gente, desculpa. É o Node, é esse de cima aqui, ó, Node V14, né? Esse aqui é o Notepad. Vou executar aqui o instalador. Ele vai abrir essa janelinha. Vou vir aqui em Next. Se alguém estiver fazendo passo a passo comigo, me fala aí que eu dou uma pausa, tá bom? Deixa eu só ler um comentário aqui. Então, não, o Rafael está perguntando para que serve o Node. O Herbert até respondeu, mas o Node, gente, ele não vai substituir os programas que a gente usa. Ele vai complementar o Sublime, vai complementar o Visual Studio. A gente vai precisar dos dois. Vou mostrar aqui para vocês na prática também, tá? Ô, Regina, para você instalar o Sublime, entra lá naquele link do... Vou voltar aqui, ó. Você vai abrir lá o site, o nosso grupo do WhatsApp, vai clicar no grupo, aqui do lado tem os links. Você vai abrir esse link aqui, ó, compartilhamento de arquivos. Você vai clicar aqui, vai aparecer um site na nuvem, onde eu já deixei vários arquivos para vocês. Vocês vão abrir aqui aplicativos e tá aqui os programas, olha. Essa pastinha que eu estou mostrando aqui para vocês é um espelho dessa nuvem aqui, tá vendo? Banco de dados, Cport, mudo. Então o instalador está aqui também, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou renomear essa pasta aqui, banco de dados 2, vou dar um Enter. O programinha que está aqui no meu computador já vai atualizar aqui na nuvem ele com o 2 aqui na frente. Eu estou usando o OneDrive instalado no meu computador. Daqui a pouco ele atualiza aqui. Então você pode vir aqui, Regina. Está aqui o Sublime, você vê qual versão que você quer, se é 32 ou 64 bits. Você pode clicar nele aqui do lado e já mandar fazer o download. Você já baixa ele no seu computador, tá bom? O Leanderson está falando que apareceu uma tela azul. Eu vou mostrar para vocês aqui por que apareceu a tela azul. Que é o PowerShell. Eu fiz isso ontem. Então tá aqui, bem-vindo ao instalador do Node.js. Vou dar um Next. Tem aqui o contrato, vou aceitar os termos do contrato. Se vocês quiserem ler, você pode dar um Ctrl A aqui no meio, olha, dar um Ctrl C, abrir aqui o Translator, por exemplo, e pode dar um Ctrl V aqui, e pode ler toda a tradução do contrato aqui do Node, se vocês quiserem ler. É interessante vocês lerem os contratos de vez em quando, é bem bacana, tá? Vou aceitar o contrato, vou vir aqui em Next. Aqui está falando onde que vai ser instalado no meu computador o Node. Eu preciso dessa informação, então eu vou copiar esse dado aqui, olha. Eu vou salvar ele aqui Vou salvar ele aqui, que depois a gente vai brincar com ele. Vou avançar, Next. Aqui tem todas as marcações aqui do que eu preciso instalar. Não precisa mudar nada aqui, deixa da forma que está e manda avançar, tá? Aqui tem uma opção para ele fazer a instalação do que ele achar necessário, tools, ferramentas, do que ele achar de ferramentas necessárias. Se você marcar essa opção, vai ser executado um script no pop-up do Windows
né, que é o prompt de comando. Ele vai executar um script de atualização. Foi o que aconteceu com o Leanderson. Provavelmente marcou essa opção e que deu em next. Aí ele começou a baixar uma atualização. Essa atualização, eu até tentei instalar ontem essa atualização, né? Eu não tinha prestado atenção. Foi até um aluno que mencionou aqui na sala que era mais de 3 GB de download. Não, meu computador ia ficar quase que a noite toda baixando. Aí eu não vou marcar essa opção não, que eu não quero baixar todas essas atualizações. Depois a gente pode fazer a atualização manualmente, se precisar. Então foi isso que aconteceu com você, tá, Leandro? Por isso que apareceu a tela azul que ele estava baixando as atualizações. Não vou marcar essa opção, vou dar um Next e já aparece o botãozinho aqui do Install. Vocês veem que já aparece essa bandeirinha aqui do escudo, que é do Windows. Defender. Não, Defender não, o Windows Fire, o Fire do Windows. Essa bandeirinha aqui é do Fire do Windows que ele, quando eu vou fazer a instalação, ele vai deixar essa liberação. É do Fire mesmo, cara. Deixa eu até abrir aqui que eu fiquei na dúvida aqui agora. Não, não é do Fire não. É o Defender? Também não é do Defender não. Mas essa bandeirinha é bem Mas é antiga do Windows. segurança. É uma segurança, é um escudo, é uma segurança. Então eu vou clicar aqui para instalar, pronto. Já está iniciando a instalação. Ele apareceu uma telinha aqui no meu computador, vocês não devem estar vendo essa tela porque ela fica oculta para o compartilhamento, que está falando assim, ó. Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Está escrito node.js. Eu vou clicar em sim. Eu vou permitir que ele faça assim. Tá? É aquela questão de segurança do controle de usuários que eu mencionei para vocês. Rafael está perguntando se você vai precisar do Sublime e do Visual Studio. Rafael, não precisa. Você pode usar um ou outro. Eu vou mostrar como que você pode usar os dois. Você pode ter os dois instalados no computador, se ele aguentar. E vai gastar memória só se você abrir os dois ao mesmo tempo. Então, eu gosto de deixar os dois instalados, porque hora eu posso usar um, hora eu posso usar o outro. Mas você não precisa usar, não é obrigatório ter que usar os dois ao mesmo tempo, não, tá? E o computador do Leanderson não vai explodir. Espero que não. Como ele vai baixar 3 GB de arquivo, você tem que ter espaço em disco, né? O Ebert até comentou aí do Rafael sobre que não precisa usar os dois programas. A instalação aqui ela é rapidinha, gente. Ela deve demorar aí uns 3 minutinhos. Pronto, já foi feita a instalação. Vou clicar em finalizar. Pronto, já tem o Node instalado no meu computador. O que é o Node? Teve gente que veio aqui e já abriu o Node, olha, aplicativo. Quando você abre ele, você vê que ele vai abrir um terminal do Windows. E é exatamente isso aqui, ó, o Node é esse terminal. Aqui ele vai fazer a interpretação do nosso código de JavaScript e vai falar se o código está bom, se está tendo algum erro, se vai ser compilado direitinho. Esse aqui é o interpretador, tá? Então por isso que a gente vai continuar usando o Visual Studio ou o Sublime para desenvolver os nossos códigos. Depois a gente vai chamar o Node para testar o código, para ver se ele vai funcionar. Aí tem várias formas. Eu vou mostrar para vocês 3 formas que a gente vai usar. Aí vocês veem qual que é melhor para vocês, entendeu? Vou fechar essa telinha preta porque eu não preciso dela aberta. Não preciso. Então a Carol falou que instalou o Node e não sabe onde que instalou. Você vai fazer o seguinte, ó, você vem aqui, iniciar, chama o Node, apareceu aqui, ó, clica com o botão direito e vem aqui em abrir local do arquivo. Quando você abrir o local do arquivo, vai mostrar aqui, ó, o Node tá, esse aqui é o atalho do Node, tá vendo? Ele está dentro da pasta aqui de C2 ponto, Program Data, Microsoft, Windows, mas isso aqui é só o atalho. Você vai clicar de novo com o botão direito em cima do atalho, vai vir aqui em abrir arquivo. Agora ele está falando onde que está o arquivo mesmo. E ele já está mostrando o caminho aqui para você, ó, C2 ponto, arquivos de programas, Node.js, JS. Você clica aqui, vou copiar, você pode dar o Ctrl C nesse caminho e cola. Você vai ver que eu vou colar aqui a mesma coisa, olha, gente. A única diferença é essa barra final aqui que não difere para a gente, tá? Então, você já vai saber onde que está instalado. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como usar primeiro aqui para quem está usando o Visual Studio para trabalhar com o site.
Primeiro, o que você tem que fazer, gente? Tá, o meu tá em inglês aqui, mas ele é tranquilinho. Você vai abrir aqui File e vai vir aqui em Open Folder para você achar o... Vai abrir o diretório onde você está criando o seu site. Então, vou vir aqui em Open Folder. Eu vou abrir lá o nosso site aqui, ó, da turma 20. Vou clicar aqui no site da turma e selecionar a pasta. Aí ele vai aparecer aqui do ladinho aqui pra gente, ó. Travou, espera um pouquinho. Agora não, fechar. Beleza, apareceu aqui, ó. Tá. Site turma 20 e as pastinhas que eu tenho aqui no nosso site, né? Os arquivos de imagem e tudo mais. Para quem já está trabalhando com Visual Studio, é isso aqui mesmo. E o que a gente vai fazer? Né? A gente já tinha criado nosso diretório páginas para os nossos arquivos HTML. A gente criou a pasta IMG para as imagens e o CSS para os arquivos CSS. Então a gente vai criar uma nova pasta que vai ser... Espera aí, gente. Eu tenho que clicar aqui em cima. Uma nova pasta. Se você clicar aqui e dar um novo, ele vai criar uma pasta dentro de páginas. Espera aí só um minutinho. Desculpa, gente, a garganta ficou seca aqui. Se você clicar aqui e clicar em novo, você vai criar uma pasta dentro da imagem, por exemplo. Então você vai clicar aqui, ele fecha, depois você clica de novo para ele abrir, clica aqui na pasta para criar a pasta e vai criar uma pasta chamada JS, de JavaScript. Criei a pastinha. Desculpa, gente, eu tomei uma chuva agora de tarde, tô achando que tá vindo o efeito da chuva na garganta. Então vou abrir aqui, ó, vocês veem que não tem nenhum arquivo. Vou criar o meu primeiro arquivo aqui então. Vou vir aqui em novo, vou clicar com o botão direito, New File. E vou criar o meu primeiro arquivo. Vai ser o quê? Estudo.js. Então todos os meus arquivos eu vou colocar o .js para o JavaScript, tá? E aqui eu vou colocar o nosso comando. Então eu posso colocar aqui o console.log para escrever um texto. Tá? O console é que ele vai exibir essa mensagem, tá? Sempre vai ser esse console log aqui. É uma função que o que tiver dentro do parênteses ele vai mostrar pra gente. Ô, gente, me dá 2 minutinhos só para me pegar um copo d'água. Enquanto isso, vocês vão testando aí se você estiver rodando o instalador. Só um minutinho. Ô, Carol, esse console.log aí tá dando um comando de exibir na tela, entendeu? Essa mensagem aí. Capite? É, basicamente isso. Bem isso mesmo. Pessoal, voltei aqui. Então vamos lá, gente. Aí dentro do comando aqui eu vou escrever alguma coisa, né? Vocês devem ter visto muito o famoso Olá Mundo. Eu estou criando um software e a primeira coisa que ele vai fazer é dar um alô pro mundo, né? Olá Mundo. Então tá aqui.
Só que eu quero ver se funciona mesmo. Para me ver se funciona, a gente vai usar o Node agora. Primeiro requisito, o arquivo tem que estar salvo no disco. Então, tá vendo que eu digitei um monte de coisa, mas eu não salvei. O nosso programinha aqui, o Visual Studio, ele até coloca esse símbolo redondo aqui, olha, onde está o xizinho, que ele está me alertando que esse arquivo não está salvo. Então, se eu dou um Ctrl S, olha lá, o círculo some, tá vendo? Se eu digitar alguma coisa, aparece de novo o círculo, quer dizer que eu mudei o arquivo e não salvei, tá? Vou dar o Ctrl S aqui, ó. Olá, mundo. Agora, para me chamar o Node, eu posso chamar ele dentro aqui do Visual Studio. Eu não preciso ir lá e abrir ele, né? Igual eu abri aquele momento lá que ele abriu o terminal. A gente vai vir aqui dentro da pasta JS, tem que ser em cima do JS. Você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui, ó, Open in Integration Terminal. Ele vai abrir o terminal integrado ao Visual Studio Code. Clico aqui, ele já abriu o terminal aqui embaixo para gente. E aí repara, gente, é bom vocês prestarem atenção nisso aqui, ó. Ele já abriu o caminho onde o meu arquivo está. c2.www site turma20/js, a pastinha JS. Então ele já abriu bonitinho. Aí eu preciso dar um comando. Qual que é o nome do comando, gente? Node. Difícil, né? Tem que dar o node e eu tenho que falar para ele interpretar, para ele testar o arquivo. Qual que é o nome do meu arquivo? Tá aqui, ó, estudo.js. Então eu vou escrever aqui, ó, estudo.js. E vou dar um enter. Aí ele vai processar. Aí ele deu o erro. Deixa eu ver aqui. Node. O termo Node não é reconhecido como um programa. Ele deu um erro de instalação aqui do meu Node, viu, gente? Eu instalei ele, desinstalei e aconteceu algo. Deixa eu ver aqui. Tem a extensão aí já, professor, no VS Code? O senhor já colocou? Ou não precisa? Não, não precisa, ele já reconhece. Porque ele abre o terminal. É, E o eu estou terminal já falando porque pegou. eu uso o VS Code, mas eu nem uso o Node, eu já uso o próprio interpretador do VS Code. Mas aí você tem que ter a extension, né, pro JavaScript, pro HTML, enfim. É, seria. Mas no caso aqui a gente estaria usando o Node via terminal, então realmente não precisaria. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, porque eu estou abrindo via terminal, está funcionando. O que pode ser? Quando eu instalei o Node, o programa estava aberto, então eu vou fechar ele e vou abrir de novo. Talvez pode ser isso, né? Não deveria ser não, mas vamos ver aqui. Ainda está fazendo um update aqui. Renato levantou a mão aí, Renato? Pode falar. É que quando eu abri o meu Node aqui pelo VS, ele apareceu uma mensagem de instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos. Como que eu atualizo esse PowerShell? Não precisaria não, porque o PowerShell é um componente do Windows. Se você roda o Windows Update, você instala, você atualiza todos os componentes do Windows, inclusive o PowerShell. É estranho que está aparecendo aqui para mim. Mas Mas beleza, vou dar uma olhadinha aqui. O seu é o Windows 10? Isso. Roda o Windows Update, talvez você está com uma versão bem antiga do Windows. É Talvez estranho que eu seu atualizei Windows... esses dias. Mas vou dar uma olhadinha aqui, pode ser aqui. Entendi. Não Beleza, deveria obrigado. não, cara. Realmente É não estranho. deveria. É. Se digitar na janelinha sua aí também Power, deve aparecer PowerShell, aí você vê se ele está instalado ou não. Deixa eu dar É uma uma confirmada opção. aqui. Mas ele até aparece aqui pra gente, aqui ó, PowerShell, tá vendo? Eu posso clicar aqui, olha. Ah, não, professor, é no caso do rapaz aí que tá pedindo para instalar, que eu tô falando. É. Não, eu só tava mostrando que ele chamaria o PowerShell daqui. Eu abro o PowerShell aqui normal, sem problema nenhum. Ah, não, mas quando eu abri aqui o PowerShell também apareceu a mesma mensagem, instale o PowerShell mais recente. Eu vou dar uma olhadinha aqui que é aqui. Ah, Obrigado. então você deve estar com uma versão antiga. Vê essa questão da atualização mesmo do Windows. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Beleza. É porque o que acontece? Como você chama o comando aqui, ele provavelmente a mensagem que o Visual Studio apresentou para você nem é o Visual Studio, é o PowerShell que deu o alerta. Isso, beleza. Obrigado, hein? De nada.
Estudo.js. Olha, eu fechei e abri de novo. Foi o problema, tá? Eu estava com o Visual Studio aberto e fiz a instalação do Node. E por algum motivo ele não reconheceu o Node. Então eu tive que fechar o Visual Studio e abrir de novo. Funcionou. Olha, eu dei o comando node espaço estudo.js e ele me retornou a mensagem que eu queria. Olha, olá mundo. Ele mostrou para mim, bonitinho. Agora eu quero testar esse mesmo código lá no Sublime. Para testar no Sublime, a gente tem um macete bem legal, bem legal que eu quero mostrar para vocês. Olha, eu vou configurar o Sublime para ler o Node automaticamente, para mim não ter que ficar executando, porque o Sublime ele não abre o terminal assim não, igual o Visual Studio. Então eu vou fazer essa configuração. Deixa eu só fazer uma coisinha antes aqui, porque o meu já está configurado. Eu quero mudar a configuração antes de tudo. Espera aí. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vou vir aqui em Open, vou abrir aquele mesmo projeto, tá? Vou vir aqui em File, Open Folder. Vou achar aqui a pasta do projeto, que ela tá lá no C2 pontos, www, site turma 20. Selecionar a pasta. Ele já abriu para mim. Então vocês reparam que ele já abriu a pasta JS, que eu criei ela lá pelo Visual Studio. Vou abrir aqui, está lá o arquivo estudo. Vou clicar nele aqui, está aqui, ó. O mesmo conteúdo que eu digitei, que eu criei, né? Aqui pelo Visual Studio, ele aparece aqui para mim, olha. E olha que legal, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Se eu mudar aqui, olá, deixa eu pegar alguém aqui. Olá, Cristina. Eu gostei desse nome aqui, gente. Cristina. Não é Cristina, totalmente diferente. Eu vou alterar. Aí, como eu mencionei para vocês, eu preciso que o computador esteja com o arquivo salvo, né, no computador. Então, eu vou dar um Ctrl S, aí aparece a bolinha aqui também, tá, gente? Olha, quando o arquivo não está salvo. Vou dar o Ctrl S, lá salvou. Repara aqui do lado aqui, gente, que ele atualizou para mim, olha. Mudou o nome aqui também, ó. E aqui é o Visual Studio. E aqui é o Sublime. Então eu estou usando o mesmo arquivo. Eu consigo programar o mesmo projeto com os dois sem problemas, olha. Não dá problemas. Então, beleza. Agora vamos voltar aqui. Vamos minimizar aqui o Visual Studio. Vamos mexer só no Sublime. Eu quero configurar o Node aqui no Sublime. Eu vou vir aqui em Preferências, o penúltimo menu, e Browse Packages, que eu quero abrir os pacotes, né? Esse browse aqui é os diretórios, né? Dos pacotes. Ele vai abrir essa pasta aqui, esse caminho. Vocês não precisam decorar esse caminho, porque é só clicar lá que ele já abre. Você vai abrir a pasta User. E aqui são os pacotes que eu tenho instalado. Então eu tenho que criar, e aqui tá vendo Settings na frente? É um arquivo de configuração. Eu preciso criar o arquivo de configuração que vai chamar o Node aqui dentro. Eu já deixei disponível para vocês lá no compartilhamento. Cadê? E esse arquivinho aqui, ó, tá aqui, ó, dentro da pasta. Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês vão abrir aqui o compartilhamento, acessando o link. Abre aqui aplicativos. Tem esse arquivinho aqui, ó, javascript.sublimebuild. Vocês vão baixar esse arquivo, que ele já está prontinho. Você só tem que fazer uma mudança. Você vai fazer o download dele, olha. O meu Google Chrome, eu configurei ele para toda vez que ele baixar um arquivo, ele me perguntar onde que eu quero salvar, para ele mesmo não ficar salvando tudo na pasta de downloads, não. Nossa, desculpa, gente. Porque eu não gosto que fica salvando, enchendo a minha pasta de downloads e depois tem coisa lá que eu nunca vi. Então ele me pergunta onde eu quero salvar e eu vou falar para ele, ó, salva dentro dessa pasta. É só clicar aqui, copiar o caminho, aí você vem aqui em cima e cola aqui, ó. Ele já vai abrir a pasta, tá aqui o arquivo, não precisa mudar o nome, deixa da forma que está e já salva. Agora vamos voltar lá na pastinha, olha.
Ele já salvou o arquivo para mim, ó, sublime-build. Você vai clicar com o botão direito, vai ter uma opção aqui para vocês que é abrir com. Você vai clicar nela. O meu está aqui embaixo, abrir com. Tá muito rápido não, Carol. Olha, aí você vai abrir com algum programa. Já abre com o Sublime. O Sublime vai estar aqui na lista, ó. Você já marca o Sublime. Marca esse quadradinho aqui para ele sempre abrir arquivos desse tipo com o Sublime de uma vez. E dá um OK. Desculpa, a garganta não tá boa. E dá um OK. Ele vai abrir isso aqui, ó. Esse aqui é o conteúdo do arquivo. Vocês só vão precisar interpretar esse comando aqui, ó. O que ele está fazendo, gente? CMD. O CMD é o prompt de comando. Então ele está falando, ó, você vai abrir o CMD e vai executar esse programa. Como que ele está montando o programa? Olha, eu vou copiar isso aqui e vou colar lá naquele arquivinho que a gente tinha salvo, o caminho da instalação do Node. Vou colar aqui só para vocês verem. O que ele fez? Ele acrescentou o nome do programa aqui em cima, olha. Ok? Ele acrescentou o nome. E ele colocou, onde tinha uma barra, ele colocou duas barras. Barra, barra, barra. Então é isso aqui que eu quero que vocês façam na sua instalação. Se você instalou, ele salvou lá na pasta Program Files x86, qualquer outra pasta, você vai fazer isso. Você vai colocar um barra no final e escrever node.exe e todas as barras você vai duplicar elas, vai colocar duas, tá? Depois você vai copiar isso aqui, vai vir aqui, ó, e vai substituir entre o aspas duplas, ó. Você vai vir aqui, opa, espera aí, fiz errado. Se for o mesmo caminho, gente, não precisa fazer nada. Show de bola, vai funcionar. Se o seu tiver diferente, você vai apagar isso aqui e vai colar o que você montou, tá bom? Somente isto. E salva o arquivo, fecha salvando, acabou, e vai funcionar. Agora, vamos compilar o nosso código aqui, olha. Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em Tools, Build, ou simplesmente um Ctrl B. Você clica aqui, ele vai abrir o terminal aqui embaixo para você, olha. Já executou o comando. E se eu mudar alguma coisa aqui, olá, John. Deixa eu ver se eu estou escrevendo certo. Olá, John. E dá um Ctrl S para salvar, depois você dá o Ctrl B para compilar, e ele compilou para você, olha. Então ele já vai testando aqui. Então você tem essas duas opções, ó. Depois que você fez essa configuração, é uma vez na vida, cara. Acabou, depois não precisa fazer mais. Toda vez que você criar um código JavaScript, você vai dar o Ctrl B e já vai testar o código. No Visual Studio, você vai clicar com o botão direito, mandar abrir o terminal, para ele abrir o terminal aqui embaixo. E você sempre vai fazer o seguinte, você vai digitar node e o nome do arquivo, estudo.js, e dá um Enter. E ele vai compilar aqui para você. Se você mudar alguma coisa do arquivo, olá Maria, e dar o Ctrl S, você tem que voltar aqui embaixo e digitar de novo, node, espaço, estudo.js, dá um Enter, para ele recompilar. Você sempre tem que fazer isso. Tem um atalho aqui, que é, coloca a setinha para cima que ele repete o comando. Você pode ir fazendo isso, ó. Leandro, só para acessar também o terminal e através do VS Code aí, o atalho é Ctrl Shift aspas simples. Para você não ter que clicar aqui que você fala? Isso. O problema daqui é o seguinte, se a pessoa tiver com o CSS, clicado na pasta CSS, e dar o Ctrl Shift, qual? Aspas simples. Aspas simples. Ele vai abrir, só que ele vai abrir aqui, olha, ele não abriu no caminho certo. Tem que estar o nome do seu projeto e a pasta JS, tá bom, gente? Se não tiver na pasta, não é a pior coisa do mundo. Você pode abrir a pasta por aqui via terminal. Se você não sabe, é cd, espaço, o nome da pasta. Aí ele abre a pasta. Isso aqui já é um comando quem mexeu com Windows lá antes de 2000, né, que a gente usava muito terminal, a gente trabalhava só com esses comandos, por isso que a gente decora. Então é isso. Aí se você for usar o comando, o Ctrl Shift aspas simples, que o Herbert comentou, você tem que só lembrar de clicar aqui na pastinha JS e fazer o comando.
Para ela já abrir. Ah, não abre não, ô Herbert. Mesmo clicando aqui, olha. Que paia, viu? Mas você estando com o arquivo aberto, vai abrir, velho. Não, tá com o arquivo aqui, ó. Não tá vendo que ele não tá abrindo a pasta JS? Ele Mesmo você só... não clica, não, mesmo você clicando no arquivo, Ó, vou até selecionar o arquivo aqui, ó. Selecionei o arquivo, Ctrl Shift. O meu não tá funcionando isso não. Testa no seu depois aí pra ver se vai dar certo. não, mas, Ele mas abre, perto na esquerda aqui, na barra esquerda, clica no arquivo aí. clicar aqui. Isso. Não deu também, ó, o Herbert. Uai, eu, hein? Você tá fazendo Será que não é venda porque o Elbert está só com essa pastinha do JavaScript aí aberto? aberta, Não, né? É Pode verdade, ser. é verdade. aí o senhor está com vários arquivos. É, isso aí, eu John. tô isso com um aí. projeto tanto. Ô, Herbert, você tá fazendo uma venda errada pra gente, cara. Essa venda não vai. Normal. Então, tem a terceira opção, gente. Ah, eu não tenho Sublime, eu não tenho Visual Studio, não tenho nada. Eu quero abrir fazer a programação via eu sou bruto, né? Eu quero fazer a programação via bloco de notas. Eu cliquei aqui, abri com bloco de nota e estou escrevendo aqui: olá, João. Olá, João. Boa, João e Maria. E dá e salva. Você quer compilar com o Node? Você consegue também. Você vai abrir o terminal, ó. Você vem aqui, digita aqui, ó, CMD. Aí ele vai abrir o terminalzinho para você. Aí você tem que saber de comandos de terminal. Onde que está esse arquivo? Ele está aqui, ó, C2 pontos. Tá vendo o mouse aqui atrás? Ó, C2 pontos, www, Sublime, JS. Você vai ter que fazer o seguinte: CD para abrir o caminho, o diretório, espaço. C2 ponto barra www barra site turma 20 barra JS. Dá um enter. Aí você abriu a pasta, tá vendo? Estou dentro da pasta com o arquivo. Aí aqui você pode dar o node, espaço, estudo, JS, dá um enter que ele vai compilar para você. Se você é bruto mesmo, não quer usar os programinhas, você pode fazer por aqui que funciona também, tá, gente? Então são as três opções: via Sublime, via Visual Studio Code e via terminal, direto na linha dos comandos aqui. Beleza? Agora, deixa eu só, antes de eu abrir um espaço aqui para tirar a dúvida dos alunos que não conseguiram, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Que a gente falou de variável, deixa eu brincar com a variável aqui. Para a gente criar a variável, a gente vai dar um let, espaço, e vou criar uma variável. Né? Vamos falar aqui a variável chamada cão. E ela vai receber o conteúdo que é o nome do meu cachorro aqui. Eu tenho um cachorro, chama Pitch, dá um ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S, vou dar um Ctrl B, ó, compilou o programa, mas só está escrevendo João e Maria. Não escreve, isso aqui é só uma declaração de variável, não estou fazendo nada com essa variável, só que eu quero fazer. Olá, aí eu vou mudar o meu texto aqui, ó. Vou colocar um outro console log aqui embaixo e vou escrever aqui, ó. O nome do meu cachorro é, dois pontos, espaço. E aqui eu vou concatenar, eu vou juntar dois textos. É o mais. O mais eu junto um texto com o outro texto. E eu vou colocar o nome da variável, cão. Vou dar um Ctrl S para ele salvar e vou dar um Ctrl B para ele executar. O nome do meu cachorro é Pete. Ele apresenta. Ah, mudei o nome do meu cachorro. O nome do meu cachorro é o E Pluto. malandramente o senhor colocou um espaço ali antes do mais, né? Aqui para não. Se eu não tivesse colocado esse espaço aqui, ó, mudei o nome do meu cão, que é Pluto. Aí o que ele ia fazer? Depois do igual, ele já ia escrever Pluto. Aí eu já coloco um espacinho aqui para saber para me separar os dois textos, tá? E eu posso ir colocando mais, né? A gente pode ir fazendo várias variáveis. Esse aqui que é a ideia da gente trabalhar com a variável, tá, gente? Eu posso usar ela a qualquer momento. E tem gente que não consegue ver essa situação, que é variável, variação. Não é fixo. Ele pode variar. Na medida do meu código estar executando, ele vai mudando. Então pensa só, aqui o meu cão agora ele chama. Nossa, eu sou ruim de nome de cachorro, gente. Totó. Totó. Fechou, Totó. Nem sei se tem acento.
que ele vai imprimir aqui? Pluto ou Totó? Vamos testar. Ctrl B. Pá, deu pane. Eu estou declarando de novo a variável cão. Eu não preciso declarar ela 2 vezes, ela já existe. Então, eu só quero atribuir o valor. Então, eu vou tirar o let. Boa. Eu dei mole aqui, tá, gente? O let é para me criar uma variável. Eu estou criando a variável. Uma vez que eu criei ela, eu posso usar ela a qualquer momento. Eu não preciso ficar criando de novo. Então, aqui eu criei a variável e já deu o conteúdo para ela chamado Pluto. Logo embaixo, eu mudei o nome, o conteúdo que estava dentro da minha variável. Eu chamei ela de Totó. Na hora de imprimir, o que ele imprimiu? Ele imprimiu Totó. Então, nesse momento era Pluto, nesse momento era Totó. Vamos testar? Vamos fazer ele imprimir ele nos 2 momentos? Olha aqui. Eu vou pôr isso aqui em cima para ficar bem organizadinho o código. Olha. Aqui, nessa primeira execução, ela vai imprimir Pluto. Nessa segunda execução, ela vai imprimir Totó, porque eu mudei o nome dela. Vamos testar aqui, olha. O nome do meu cachorro é Pluto, o nome do meu cachorro é Totó. Porque é variável, eu posso alterar o valor do conteúdo que está dentro desse objeto aqui a qualquer momento, né? Dessa caixinha que eu falo. Deixa eu ver uma situação aqui, gente. O pessoal está mandando muita mensagem aqui, eu saí dele aqui. Deixa eu ver aqui. Sendo relevante aí tem a diferença. O Marcelo está perguntando a diferença entre let para var. Para mim não tem diferença não, a gente pode usar os dois. Deixa eu até confirmar isso para você, que eu fiquei meio na dúvida aqui agora também. JavaScript. Até onde eu sei não tem diferença também não. Só que o let é mais atual, né? O pessoal tá abandonando o var. Posteriormente aí também o Leanderson, ele não conseguiu instalar não, tá? Não conseguiu rodar aí o Node com VS Code, né? Eu tô vendo aqui, gente, lá no site do JavaScript, do developer Mozilla, tá falando que o let ele permite você declarar a variável limitando a execução. Então, quando eu crio essa variável, ela vai ser executada somente dentro desse bloco, desse comando. Quando eu crio uma variável com o var, ela é uma variável global. O que é uma variável global? Quando eu crio ela em um arquivo, eu posso usar ela em outros arquivos do JavaScript. E ela vai ter o mesmo conteúdo, tá? O let, ele executa só nesse momento aqui desse arquivo. Eu vou mostrar para vocês depois que a gente pode criar vários arquivos aqui, ó, JS, um arquivo para uma função JS para fazer um cálculo de um tributo. Eu posso criar um outro arquivo JS que vai fazer cálculo que vai mandar um e-mail, por exemplo, algumas coisas. Se eu quero criar uma variável que vai ser usada nos 2 arquivos, eu posso criar o var que ele vai reconhecer essa variável. Eu crio ele só no momento, depois nos 2 arquivos vai estar reconhecendo o conteúdo dessa variável que eu usei o var. Se eu criar com let, nesse arquivo, no outro arquivo ele já não existe mais. Lá eu vou ter que criar ela de novo e o conteúdo que está aqui não vai para lá. Aqui eu coloquei Pluto, se eu chamasse o outro arquivo, ele não ia entender que tinha Pluto dentro dessa variável. Tá? O contexto que eu peguei aqui é exatamente isso, que o let é um escopo de bloco e o var é uma variável global. Tá? Essa é a ideia. Então tem essa diferencinha aqui. Você falou aqui que o Leanderson que falou que não conseguiu rodar, né? Isso. Ô Leandro, você tem a disponibilidade de compartilhar a sua tela, porque vai acabar aparecendo aqui no vídeo. Você compartilha a sua tela aqui e a gente olha o que está acontecendo? Beleza, já que você falou sim, vamos correr antes que você fala não. Tá aqui, ó. Compartilha a sua tela para a gente. Eu vou tirar o meu compartilhamento. Tava compartilhando a minha tela, não tava? Tava, né? Tava, vocês estavam vendo? Tava assim. Tenta compartilhar aí, Leandro.
Se alguém tiver mais dúvida aqui, eu vou pegar só o caso do Leandro, se a gente encerra o vídeo, aí eu vou ajudando os demais alunos aí que tiver dificuldade. Pronto, a gente já está vendo a sua tela. Aí você criou lá, console ou lá mundo. Ah, coloca o ponto e vírgula no final da linha, tá? Toda linha você tem que colocar o ponto e vírgula no final para ele entender que fechou o comando. Dá o Ctrl S para salvar. Tem que salvar o arquivo. Volta lá. Lembra da bolinha? Isso. Agora pode dar o comando aí. Dá um ESC aí, porque ele abriu um find aí. Isso, vai lá, digita Node agora, de novo. Vou ter que chamar a pasta primeiro aí, chefe. Ah, você está fora da pasta. Tá vendo que você está dentro da pasta Uses, PC1 Desktop. O que você faz? Dá Só um um CD. CD JS, CD espaço JS que ele vai abrir a pastinha para você. Aí no terminal, aí embaixo, onde você estava digitando Node. Repara que você entendeu que você está na pasta do projeto, você não está na pasta do JS, não entendeu, Leandro? Digita aí, ó, CD espaço JS e dá um Enter. Aí repara aí antes do CD, tá vendo que agora ele já está escrito ali, ó, projeto /JS. Então você está dentro da pasta do JavaScript. Agora pode dar um Node, espaço, o nome do arquivo. Pronto, abriu, ó. Salvou, Olá Mundo. Agora muda lá o Olá Mundo, escreve qualquer outra coisa lá. Escreve lá seu nome, lá no arquivo lá em cima e executa de novo, só para evidenciar que tá alterando, entendeu? Dá o Ctrl Salvar. S para salvar. Vamos viciar no Ctrl S aí. Põe a setinha para cima que ele repete o comando. Vai lá. A setinha do teclado. Isso, e dá um Enter. Leandro, você tá vendo? Já tá funcionando. Duas coisas, tá? O ponto e vírgula no final, porque isso manda. E você não estava dentro da pasta. Essas duas situações que deu o problema aí contigo. Fechou? E o salvar também é bom lembrar. E o salvar, é. Pode fechar o compartilhamento da sua tela. Alguém mais que está com dificuldade quer mostrar aqui? Deixa eu ver aqui. No caso aí, Leandro, a Carol, ela falou sobre, no seu arquivo, você criou o let na primeira variável do cão e na segunda você não utilizou o let, só utilizou a variável, né? Isso, por quê? O let eu criei a variável. A variável já está criada. Eu não preciso criá-la de novo. Depois, eu só troquei o conteúdo dentro da variável. Então, eu dei aqui, o cão recebe totó. A variável cão recebe totó. Ela já estava criada, eu não preciso criá-la de novo. Se eu fosse criar uma outra variável, que vai se chamar let gato. Compartilha para nós a tela, por favor, então é mais fácil a gente. Pois é, aí fica difícil, né? Eu achei que estava compartilhando e estou digitando aqui. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Então vamos lá, ó, vou repetir. O cão aqui eu só estou atribuindo o valor dentro da variável. Aqui eu quero criar uma outra variável, vai se chamar gato. Let gato. Já recebe o nome, ele vai chamar miau. Ponto e vírgula. Aí agora eu venho aqui, ó, e falo. O nome do meu cachorro é cão, mais. Aí eu vou jogar um outro texto, olha. Mais espaço, né? O rapaz aí falou, o John, né, que falou do espaço. Mas, e o nome do meu gato é espaço mais gato. O nome da variável gato, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para aparecer, ó. Vou até tirar esse dois pontos aqui. O nome do meu cachorro é cão e o nome do meu gato é o que está dentro da variável gato. Vamos dar um Ctrl S, um Ctrl B. Aí mostrou aqui, ó, o nome do meu cachorro é Totó, o nome do meu gato é Miau. Então, nesse momento aqui, eu usei o let de novo, porque eu estava criando uma outra variável que eu ia precisar dela. Aí, mais espaço, ponto final. O pontinho final aqui que faltou. Então, a gente vai, com isso aqui, ó, a gente vai concatenando textos
até montar uma expressão, até montar um texto. Como a gente está trabalhando com string, com uma variável que armazena caracteres alfanuméricos, que a gente chama de string, quando eu uso mais, o interpretador já entende que eu quero concatenar, eu quero juntar esse conteúdo. Agora, se eu estivesse usando uma variável que estava armazenando valor, número, 1, 2, 3, e quando eu uso mais, a linguagem já entende, falou, opa, essa variável aqui só tem número, essa outra variável também só tem número. Então, o que eu quero fazer? Ele quer somar. Deixa eu fazer isso aqui na prática. Let valor 1 recebe 15, ponto e vírgula. Let valor 2 recebe 30, 50. Agora eu vou dar um console log e vou falar, ó. Ah tá, aí eu vou criar uma outra variável, let cálculo, o nome da variável chama cálculo, vai receber valor 1 mais valor 2, ponto e vírgula. Olha o que eu fiz, ó. Criei uma terceira variável que vai receber a soma das duas primeiras variáveis, dos dois primeiros valores. Isso aqui tá fácil de vocês entenderem, gente? Se tiver na dúvida, fala que o Leandro, para aí e repete que eu não entendi, que a gente tenta fazer de novo. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um texto, ó, o cálculo, peraí, a soma do valor mais valor 1 mais com o valor mais, aí eu vou concatenar o valor 2, mais dois pontos, mais, espacinho aqui, né? Cálculo. Ponto e vírgula. Ctrl S, Ctrl B. O que ele fez? Olha, aqui é o numeral. O valor 1 é um número. Beleza. Valor 2 é um outro número. Então, se eu estou somando um número com outro número, é uma soma. Eu vou somar. 15 com mais 50 é 65. Então, dentro da variável cálculo, eu já armazenei essa operação que eu realizei. Ó. Já joguei aqui o valor 65. Fechou. Aqui embaixo, eu já estou colocando um texto, mais a mesma variável daqui de cima, que essa aqui é uma variável numérica, é número. Mas o que ele está entendendo? Ah, Leandro, você está querendo juntar um texto com um número? Com certeza vai ser texto. Aí é uma ordem como é que a gente fala? Esqueci o termo que eu ia falar aqui. De prioridade, uma ordem de prioridade. Então, se é uma string mais um numeral, eu vou transformar esse numeral em string também, em texto. E foi o que ele fez. Ó. Ele pegou o 15 e transformou em texto. A mesma coisa ele fez com 2 aqui, ó, que é 50. E por isso que eu criei a variável cálculo para já armazenar o valor. Porque aqui, ó, se eu tentasse fazer o cálculo aqui dentro, ele já não ia fazer mais, porque é texto com cálculo e tudo, ele ia entender tudo como texto. Por exemplo, aqui, eu vou até fazer isso aqui, ó. Vamos fazer esse teste aqui para você, ó. Para vocês, né? Teste, 2 pontos, espaço, mais. Aí eu vou fazer a mesma coisa que está aqui em cima, olha. Só vou copiar e vou colar aqui embaixo. Olha o que ele vai fazer. Ele concatenou ó, 15 e o 50. Deu 1550. Por quê? Só por causa disso aqui, ó, no meio. Se eu tirar isso aqui, eu acho que ele vai fazer o cálculo não. Deixa eu só ter certeza aqui. Aí ele fez o cálculo, ó. Como eu não coloquei um texto no meio, aí ele realizou o cálculo. Beleza? Mas como eu quis montar um texto bonitinho para apresentar para o usuário, porque a ideia é essa, tá, gente? A gente tem que ser bem claro nas mensagens, né, para os nossos usuários. Tá? O nome do meu cachorro é tal, e o nome do meu gato. Bem, vamos gastar no português aí, deixar bem claro o nosso software. Fechou? Dúvidas? Leandro, boa noite. Osmar, tudo bem? Osmar, joia? Leandro, eu fiquei com uma duvidazinha aqui, só para esclarecer. Veja bem, você está falando aí que é uma string.
Isso. Mas os numeral, eles não são reais? Não, mas isso não difere, eu acho que não difere isso não, Osmar. Você fala na questão aqui dessa variável tá recebendo a soma deles? Sim, sim, que é o que você está falando. Então, no caso, aí, ele tá lendo os numerais como string também? Não seria real? Não. Não, aqui, nesse momento aqui, ó, nessa linha 15 aqui, ele tá lendo os numerais como número, como o número real ou número decimal, tá? E ele está armazenando aqui, dentro dessa variável. Logo, essa variável aqui, ela também se torna uma variável que recebe número real. Beleza? Aqui embaixo, você está falando, talvez nessa linha 18 aqui, o que eu estou fazendo? O console log, simplesmente eu estou realizando a mesma operação aqui em cima. Ó, mostre para ele a soma dos dois. Mas eu não escrevi nenhum texto junto aqui, olha. Igual aqui em cima tem um texto junto. Aí logo, se eu tenho um texto aqui, ele pegou esse conteúdo e transformou ele em string para ele juntar com o texto. Porque eu não consigo somar A mais 2. A mais 2 é igual a A2. Né? Agora, se fosse 2 mais 2 é igual a 4. Você conseguiu entender essa lógica? Agora que eu entendi. Beleza, é que eu boiei aqui nessa parte que o senhor falou, Aqui, que eu. né? Isso. Foi da 17, por isso, 27 por 28. Eu boiei aqui, mas agora eu entendi. Beleza. Então tá. Mas se você tiver dúvida, você fala aí. Tem um termo que a gente usa, gente, que chama implícito. Isso aqui é uma conversão implícita. O próprio software, ele faz esse tipo de conversão para a gente, ele já trata isso. Isso aqui é até para a gente fica mais fácil de programar, né? A gente não tem que se preocupar. Dependendo da linguagem de programação antigamente, tipo uma linguagem C, mais ou menos lá das antigas, eu tinha que pegar isso aqui, a soma do valor, isso aqui, ó, se eu tentasse fazer isso, ele não ia deixar. Eu ia ter que fazer uma conversão dessa informação aqui de numeral para string, para texto. Quando eu falo string, talvez tem gente que acha que é um termo novo. String é texto, tá, gente? É porque. Não é porque, é até bom vocês começarem a decorar. String é sempre texto, né? Não é só caractere alfanumérico, é pontuação, caracteres especiais, tudo se transforma numa string, beleza? É quando eu falo essa questão do implícito. Eu vou até fazer isso na prática para vocês verem que eu não estou mentindo, gente, que eu vou evidenciar isso. Quando a gente trabalha com banco de dados, o banco de dados ele não faz essa conversão assim facilmente não, olha. Não vai funcionar aqui não, gente. O meu banco de dados está parado. Na próxima aula eu faço para vocês. Se eu tentasse fazer esse comando aqui, a soma de um mais outro, o software ia criticar, falar, você não pode fazer uma junção de um texto com um numeral. Mais ou menos isso que ele ia falar. Tá? A Carol tá falando aqui que não entendeu nada quando eu coloquei Sublime. Foi isso? Foi a Carol que falou isso? Leandro, Foi, Carol. a dúvida do Osmar me fez lembrar, na verdade. Porque quando eu estudei algoritmo, realmente, quando a gente declarava uma variável, tinha que informar se era inteiro, real ou caractere. Aí, nesse caso, não precisa, então? Em JavaScript não precisa. Ele já tem uma inteligência que ele entende o que é. Eu vou até voltar aqui no meu código. Em banco de dados, a gente precisa falar. Olha aqui, olha. O que eu fiz aqui, ó. Declare, estou declarando uma variável. Deixa eu dar um zoom aqui. A variável vai se chamar tabela. E eu tive que falar varchar. Ela é uma string. A variável. Essa variável aqui, ó, const id, eu tive que falar que ela é inteiro, que ela é número. Então, dependendo da linguagem de programação, você tem que falar, olha, essa variável é número, né? Essa variável é real, essa variável aqui é string, ela é booleano, você tem que falar. Em JavaScript não precisa, ele é mais inteligente. Ele já interpreta para você.
Beleza? Entendi, obrigada. De nada. Tem outras linguagens que fazem isso também, tá? Não é só JavaScript, não. E aqui, gente, esse mesmo código aqui, eu acho que teve gente falando Aqui, olha, vou abrir aqui o Visual Studio, aqui, tudo que eu fiz lá, ele já tá mostrando aqui, olha, gente. Se eu der o comando aqui, cdjs, node, Leandro, tudo. Oi. só para exemplificar aí vai no VS Code mesmo aí, ó. O pessoal tá falando em relação a identificar se é número, se não é. Se você for abaixo do seu código aí, depois, dá uma no seu código, por favor. Aí, ó, agora, se você pegar, por exemplo, aí a soma do valor 1, se você pôr o mouse em cima, já vai falar que é número, tá vendo aí, ó? Valor 2, número. Ele mostra aqui não, velho. Se você for lá no valor 1 lá, ou no 2 escrever algum texto, vai mostrar embaixo que vai ser string, entendeu? O Visual Studio ele faz isso, ele usa essa técnica que eu tinha até esquecido disso. Só como exemplo, altera aí o número, valor 15 para um texto qualquer em 15 eu vou colocar ele entre aspas duplas, ó. Aí o valor 2, olha, já é string, tá vendo? Porque quando eu coloco aspas, eu tô me referindo a um texto. Quando eu não coloco aspas, eu já estou me referindo a um número. Mas eu não posso colocar na variável uma letra, senão isso aqui é erro, vai dar erro de compilação. Ó. Sim. Vou tentar executar aqui agora. Olha, Leandro, você está tentando jogar A. Aqui, ó, onde que está o erro? Olha, ele fala aqui, ó, estudo JS 14, a linha 14. Olha, ele mostra o código da linha. Let valor 2 recebe A. Aí está falando, é um erro que não está definido, né? Não existe essa prática. Mas ele já mostrou mais ou menos onde que está o erro, né? Para a gente tentar interpretar o que aconteceu. Agora, se eu coloco aqui, ó, um aspas duplas ou um aspas simples e tentar compilar, eu dei o Ctrl B aqui, ó. Ele vai compilar, mas é o que acontece? A soma de 15 com A é 15A. Então ele entende que o valor 1 é number, mas o valor 2 é string. Número com string se torna string. Então a variável cálculo virou uma string também, olha, gente. Essa aí foi mais pro Osmar e pra Carol que teve a dúvida aí, mas ficou claro aí, né? A gente vai brincando com as variáveis aí nos próximos episódios do nosso estudo. Eu vou parar a gravação, que a gravação aqui ficou enorme, gente. Mas vocês não precisam sair da sala não, que se tiver dúvida eu ajudo aqui. Deixa eu finalizar aqui agora.